Há número legal? Declaro aberto a 18ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 17ª sessão realizada no último dia, na última semana. Se não houver objeção, vou dar lá por aprovado. Está aprovado. Se alguns dos senhores conselheiros desejar fazer uso da palavra, não havendo interesse, vamos à ordem do dia, mas antes eu consulto a doutora Renata Sestari, muito digna representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato em conjunto os itens 1 e 2. Tratam-se de contratos da Secretaria da Administração Penitenciária, Prodesp, Secretaria da Educação. Os contratos citados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa, de PFE e do Ministério Público de Contas. O meu voto é também pela regularidade dos presentes contratos e prestação de contas, com a recomendação em cada um deles. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Retiro de pauta o item 3 e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo para os itens 8 e 9. Em seguida... 8 a 19, não é 9, não. Achei que... Senhor presidente, doutor Roxy Tadini, senhor conselheiro, doutora Renata, do Ministério Público, doutora Evelyn. Relato do item 8 a 19, né, senhor presidente? Item 8 versa sobre 3 termos aditivos a convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Suzano, tendo por objeto o fornecimento de alimentação escolar. O item 9 trata de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de São Paulo, com vista à construção e finalização do Centro de Educação Infantil. O item 10 cuida de contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a DAE e a Trivale Administração Limitada para fornecimento de vale-refeição em cartão eletrônico. O item 11 trata de termos aditivos a convênio celebrado pela Fundação Casa com a Associação Nordestina e Nortista de Itanhaém para atendimento de adolescente em cumprimento à medida socioeducativa. E o item 12 versa sobre o pregão presencial, ata de registro de preço, contratação, mediante ordem de fornecimento e termo aditivo celebrados pelo FTE, com o Comercial Harmonia Mercado Limitada, com vista à entrega do total de 1.200 lousas para cada um dos 3 itens identificados em razão de sua destinação. Conforme relatórios individualizados disponibilizados a Vossa Excelência, a instrução favorável nos 5 casos. Meu voto caminha no mesmo sentido, pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, relato em conjunto os itens 13 a 19, senhor presidente. Ok. Referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 13, repassados pela Secretaria da Cultura, a Associação de Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, em gestão e execução de atividades e serviços na área de oficinas culturais. O item 14, da Secretaria da Educação, a várias prefeituras para a manutenção de programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. O item 15, pela Secretaria da Educação, às APAES, para atendimento de portadores de necessidades especiais. No item 16, pela Secretaria da Habitação, a Caixa Econômica Federal, para empreendimentos habitacionais no âmbito do programa Carta de Crédito do Fundo de Garantia, operações coletivas. O item 17, pela Secretaria da Saúde, Associação Fonte Vida,
para atividades relativas ao SUS. Os itens 18 e 19, pela Fundação Casa, ao Hospital das Clínicas, para ações de assistência à saúde mental dos profissionais que atuam na assistência a adolescentes envolvidos em conflitos com a lei, relativas ao exercício de 2011 e 2012. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdenir Polizelli para os itens 4, 5, 6, 7 e 7. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Itens 4 e 5 em conjunto. Item 4. Termos aditivos ao contrato celebrado em 27 de junho de 2011 entre a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, a USP, e a Telesp, Telecomunicações de São Paulo S.A., objetivando a prestação de serviços de telecomunicações para os campi da USP, localizados na capital e no interior do Estado de São Paulo. Item 5. Dispensa de licitação e contrato firmado em julho de 2012 entre a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e a empresa Sodexo Paz do Brasil, Serviços de Comércio S.A., tendo por objeto a prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefício do Vale Alimentação na forma de cartões magnéticos destinados a servidores técnico-administrativos e docentes. PFE, a TJ e Chefia e Ministério Público de Contas manifestaram pela regularidade. Acompanho os posicionamentos dos órgãos de instrução e técnicos da Casa e voto pela regularidade dos termos aditivos em análise no item 4 e da dispensa de licitação e do contrato no item 5, bem como pela legalidade das despesas decorrentes. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 6. Concorrência e contrato assinado em maio de 2009 entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e a JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento Limitada, tendo por objeto a elaboração de projeto executivo para ampliação da capacidade da ET de Barueri. O contrato foi precedido da concorrência do tipo técnica e preço, na qual ingressou um só licitante. Os autos foram analisados pela assessoria jurídica sob o aspecto da engenharia, manifestou-se pela irregularidade por não concordar com o critério do edital para avaliação dos profissionais no julgamento das propostas técnicas. Sob o aspecto da economia, porém, manifestou-se pela regularidade da matéria. PFE pela regularidade, SDG pela irregularidade. A controvérsia pairou sobre dois principais quesitos de julgamento das propostas técnicas, o PT1 e o PT2. Quanto ao quesito PT2, que reuniu parâmetros e critérios a respeito do coordenador geral e da equipe técnica, entendo que essa valoração encontra amparo no artigo 46, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Licitações. Mesma sorte, contudo, não cabe ao quesito PT1, que tratou do conhecimento do problema, caracterização da análise técnica, operacional e ambiental do sistema. O edital estabeleceu um roteiro no qual a comissão de licitação estabeleceria a melhor proposta técnica e atribuiria nota 10 para ela. E, a partir daí, se utilizaria dela como referência, atribuindo notas proporcionais às demais propostas. Uma leitura desse conjunto de regras do ato convocatório evidencia que o estabelecimento da ordem classificatória das propostas técnicas estava condicionado necessariamente às considerações subjetivas de quem as avaliaria, vez que o próprio texto editalício não possuía clareza e objetividade suficientes para conduzir o julgador das propostas na atribuição desses pontos. Em suma, o quesito PT1 reuniu um conjunto de critérios que se afastou do princípio do julgamento objetivo tutelado pelo artigo 3º da Lei de Licitações e não deu cumprimento ao artigo 46, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1 do mesmo diploma legal. Portanto, são irregulares os critérios reunidos no quesito PT1, remanescendo o forte indício de que tenha sido esta a causa da entrada de um só licitante no certame. Ante o exposto, acolho o pronunciamento da SDG e voto pela irregularidade da concorrência e do contrato, recomendando à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que se atente para o cumprimento do princípio do julgamento objetivo nas licitações do tipo técnica e preço ou melhor técnica. É como voto. Em discussão. Votação aprovado. Item 7.
A prestação de contas, decorrências de contrato de gestão referente ao exercício 2009, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro Hospitalar Penitenciário. A TJ e Chefia e a PFE opinaram pela regularidade da aplicação dos recursos. Acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade da prestação de contas do exercício 2009 e quito os responsáveis. Outro sim, proponho recomendar à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que aperfeiçoe os mecanismos de controle interno, ateste mês a mês o recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais dos colaboradores alocadas à conta do contrato de gestão. Elabore parecer conclusivo nos termos do artigo 627 das Instruções número 1/2008. Passe a atestar em seus pareceres conclusivos a economicidade dos resultados alcançados e promova estudos com vistas à criação de um fundo financeiro para cada contrato de gestão, com a finalidade específica de garantir eventuais contingências administrativas, tributárias e de outras naturezas. É como eu voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a sessão estadual, agradeço a doutora Evelyn de Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos de imediato à sessão municipal. Relato item 20, trata-se da Prefeitura de Santo André, empresa Octopus Cosmético, contratação de agência de propaganda. Falta de clareza no objeto licitado, detalhamento do orçamento, existência de editalícia afiliação do Conselho Executivo de Normas de Padrão. A origem não conseguiu justificar as impropriedades. Diante do exposto, acolho manifestação desfavorável, voto pela irregularidade da licitação, contrato, cópias à Câmara e à Prefeitura do município. Em discussão, votação, aprovado. 21 e 22, em conjunto, tratam-se de contratos de Marília com a empresa comercial João Afonso. Verifico que a cláusula italícia que exigiu a apresentação de atestado de desempenho anterior frustrou o caráter competitivo, desacordo com a súmula 24 dessa Corte, e fez com que a empresa que ofertou o menor preço fosse desclassificada, prejudicando a proposta mais vantajosa. A Urives manteve-se em silêncio. Diante do exposto, acolho a manifestação desfavorável da Casa, voto pela irregularidade da licitação, contrato e da procedência da representação que acompanha, oficiando-se a Câmara e a Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. 23 e 24, Hortolândia e a empresa Multimil. A origem não obteve êxito nas suas justificativas com relação à exigência restritiva, que fizeram das 33 empresas que retiraram o edital, 6 participaram, restando apenas 3 habilitadas. Não restou comprovada a compatibilidade de preços com o mercado, não foi justificada a discrepância entre o valor da presente contratação e anterior. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação do contrato e pela procedência da representação com cópias à Prefeitura e Câmara local. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 25 da pauta, Ibiúna e a empresa Lucarmona Comércio. A origem manteve-se em silêncio diante das impropriedades verificadas pela fiscalização, que comprometem todo o processo processado. Ausência de recurso orçamentário, deficiente de pesquisa de preço. Diante do exposto, acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade da licitação e do contrato com cópias à Câmara e à Prefeitura local. Em discussão, votação aprovado. 26 e 27. Aqui a Prefeitura de Américo de Campos e a empresa Casa Grande, prestadora de serviço de construção. Origem manteve-se em silêncio as irregularidades apontadas pela fiscalização e pelos órgãos relativas à exigência restritiva, que fez de 7 empresas retirarem, 4 foram inabilitadas. Visita técnica, também apontada, falta de pesquisa de preço, também apontado pela fiscalização. Tudo sem defesa por parte da Prefeitura. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação do contrato, pela procedência da representação com cópias à Prefeitura e Câmara local. Em discussão,
Votação aprovado. 28 e 29, Prefeitura de Paranapanema, Alto Posto Brasil, Nova York. Municipalidade também não obteve êxito na justificativa, não afastadas o que apontou os órgãos da casa, falta de comprovação de pesquisa de preço, não demonstração de contratação vantajosa, maculando toda a matéria. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da dispensa de licitação e dos contratos, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara Local. Em discussão, votação aprovada. 30 e 31, aqui a Prefeitura de Guarulhos e Sergete Comércio e Construções. Acompanha representações. Justificativas apresentadas não demonstram a caracterização de situação emergencial para justificar a contratação nos moldes realizados. Acompanho a casa e voto pela irregularidade da dispensa do contrato, procedência da representação, com cópias à Prefeitura e Câmara de Guarulhos. Em discussão, votação aprovada. 32. Prefeitura de Boituva e empresa ERJ Administração. A municipalidade também não obteve isso nas suas justificativas, não conseguiu afastar a questão relativa às exigências vitalícias para a realização de visita técnica, demonstração de índice de liquidez de corrente ou superior a 1,50, excede os patamares admitidos por esse tribunal. Diante do exposto, acordo as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação, contrato com cópias à Câmara e Prefeitura Local. Em discussão, votação aprovada. Agora, 33, Prefeitura de Mauá e Esquadra Higiene Descartável. A origem não apresentou justificativa que pudessem afastar o suscitado pela fiscalização, ausência das indicações de recurso orçamentário disponível, adoção de critério de julgamento pelo menor preço global, diminuindo o número de interessados e não indicação no termo de contrato do prazo de vigência do ajuste. Acompanho as manifestações da casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara Local. Em discussão, votação aprovada. 34. Aqui é conta do Legislativo de Buri, relatório ATJ e MPC se posicionaram para o julgamento de irregularidade com recomendações. Valor de subsídio pago erroneamente infringiu o artigo 29(6) da Constituição Federal. Contribuem também para o juízo das contas outras falhas que as alegações de defesa não conseguiram afastar. Julgo irregular as contas em exame e condeno o presidente do Legislativo ao ressarcimento das importâncias impugnadas com os subsídios. Em discussão, votação aprovada. 35. Contas do município de Buritana, 2012, apresentada com falha insuficiente para comprometer a totalidade, especialmente porque as irregularidades foram devidamente justificadas. Os órgãos da Casa, TJ e MPC, além dos atendimentos aos índices constitucionais legais, voto pela regularidade das contas e exames e situando-se os atos pendentes de verificação por esse tribunal. Ao cartório para notificar o Legislativo. A UR determina que na próxima inspeção certifique-se das providências anunciadas. Em discussão, votação aprovada. 36. Contas da Câmara de São João, ou melhor, não é São João. Hoje é dia de São João, mas aqui é João Ramalho. Apenas o santo passou na frente do João Ramalho. Câmara Municipal de... Hoje é dia de São João, por isso que foi a confusão. Câmara Municipal de João Ramalho, exercício 2012, apresentadas com falhas insuficientes para comprometer a totalidade. Acompanha a opinião feita por STG, pagamento de auxílio por quebra de caixa, por se tratar de decisão publicada posteriormente ao exercício. A ausência de contribuição previdenciária também acompanha SDG por entender que as contas são relativas ao exercício 2011. Considerando a manifestação de SDG, atendidos os índices constitucionais legais, voto pela regularidade das contas, excetuando seus atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Acolho a recomendação de STG para que passe, a partir de agora, a efetuar os recolhimentos previdenciários de todos os vereadores, além de zelar pelos recursos públicos com relação aos gastos de acompanhamento de serviços de publicação de diários oficiais. Ao cartório para notificação. A UR determina que certifique-se das providências anunciadas na ocasião da juntada da defesa.
Em discussão, votação, aprovado. O item 37 da pauta trata-se de contas do Executivo Municipal de São Miguel Arcanjo, 2012, apresentadas com falhas de ordem formal. Foram sanadas com a juntada da defesa, considerando as manifestações unânimes da Casa e do Ministério Público de Contas, além de atendidos os índices constitucionais no ensino, Fundeb, profissional de magistério, pessoal, saúde, voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetuando seus atos, porventura pendente de apreciação por parte desse tribunal, ao cartório para notificar o Executivo Municipal quanto às recomendações e ao UR para certificar das providências anunciadas. Em discussão, votação, aprovado. 38, Ferraz de Vasconcelos, exercício 2012, apresentada com falhas que comprometem os atos praticados. Órgãos da Casa e MPC opinaram pelo parecer desfavorável. Meu voto segue no mesmo sentido. Parecer desfavorável. Descumprimento do artigo 21 da Lei Federal 11.494, ausência de pagamento de precatório, despesa de publicidade e propaganda oficial, alterações salariais à afronta estabelecido pelo artigo 73 da Lei 9504, recomendações e ressalvas consignadas com parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 39, a pedido de sustentação oral, Dr. Diógenes Gores Santana. Santiago, melhor dizendo. Manda ver onde está o bispo. Cumprimento, Dr. Diógenes Gores Santiago. Trata-se de recurso do Serviço de Assistência e Seguridade Social de Franca, sentença que julgou regular as contas de 2006. A autarquia foi criada para dar assistência médica, amparo social aos funcionários, mas ao conceder pensão por morte às viúvas dos servidores, ocorreu um desvio de finalidade, segundo apontam os órgãos da Casa. É esta a principal questão que está em debate neste processo, que a aplicação de multa também ao dirigente da fundação, da entidade. Passo a palavra ao Dr. Diógenes Gores Santiago para a defesa com relação a esses pontos controvertidos. Senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, demais conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, representante da Secretaria de Diretoria Geral deste Tribunal de Contas, senhoras e senhores, agradeço a oportunidade e quero trazer a discussão a este plenário exatamente do ponto controvertido que decorre da atividade da SASOM, que é uma autarquia de serviços de assistente social aos municipários de Franca, cuja finalidade e adequação da sua finalidade à Lei Federal 9.717/98 e a Portaria 4.992/99, vem sendo objeto já de discussão e análise de diversas contas desta autarquia. O que nós temos a argumentar em apoio ao que já dito no recurso ordinário apresentado é que esta autarquia vem, sim, desenvolvendo as suas atividades nos termos específicos para a qual ela foi criada há mais de 40 anos, a Lei Municipal 1.372/65, regulamentada pelo Decreto-Lei 2.282/67. Nestas circunstâncias, durante muitos anos, esta autarquia vem desenvolvendo estas suas atividades sem qualquer interferência ou irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. De fato, nos exercícios de 2002 e 2003, houve um apontamento de irregularidade a estas atividades da autarquia, a qual foi estabelecido que a mesma não estava
com as suas atividades devidamente adequada à legislação previdenciária. No entanto, cumpre-nos ressaltar que para esta adequação, ou para que esta finalidade realmente se torne a autarquia de acordo com a lei federal e a portaria aqui citados, é necessário, faz-se necessário ou obrigatório, iniciativa do Poder Executivo Municipal. Iniciativa essa, inclusive, que já foi até tomada anteriormente pela lei complementar, projeto de lei complementar 18/2003, não aprovado pela Câmara Municipal, e o responsável pela autarquia vem inúmeras vezes, conforme ofícios aqui trazidos e já apontados, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal que tome as providências legislativas necessárias para esta devida adequação. E nós, neste caso, pedimos vênia, senhor presidente, para aqui trazer o julgamento das contas do exercício de 2004, processo 3800/2604, da lavra do ilustre conselheiro Robson Marinho, que assim decidiu: em exame das contas do Serviço de Assistência e Seguridade Social dos Municipários de Franca, a autarquia criada pela Lei Municipal 1372/65, com o objetivo de prestar serviços de assistência médica, cirúrgica e hospitalar, auxílio maternidade e auxílio funeral, determinava em seu artigo 7º, inciso 1, o pagamento de pensões, no percentual de 50% aos funcionários estatutários. A questão que se discutiu nesses autos se viu dirimida pelos esclarecimentos ofertados, que demonstram não se tratar de entidade de previdência social, haja vista que os pagamentos de aposentadoria e pensões de servidores efetivos são responsabilidade da Prefeitura, por imposição do artigo 125 da Lei Orgânica do Município. Assim, ficam afastados os apontamentos atinentes a esse aspecto. Então, no exercício de 2002, 2003, houve, de fato, um julgamento de irregularidade, sendo que, em 2003, faltou, por um problema de citação do responsável, o devido recurso, transitando em julgado aquela decisão. Ainda no bojo do TC 380.026.024, pedimos permissão para destacar o parecer da SDG. A questão preponderante que se apresenta nos autos refere-se à adequação da finalidade da autarquia, responsável pelo pagamento das pensões por morte, dos auxílios maternidade e funeral, pela assistência médico-odontológica e pela administração dos benefícios facultativos de empréstimos e socorro financeiro. Neste âmbito, muito embora tenha me manifestado nos autos dos TC 1830.026 e 02, 3448.026.03, que culminaram com o julgamento de irregularidade, que tratam das contas de 2002 e 2003, no sentido de que esta entidade não se mostrava adequada aos ditames das normas regedoras da Previdência Social, após proceder a uma pesquisa mais ampla sobre o assunto, permito-me rever meu posicionamento para agora aceitar a forma como foi criada a autarquia, ao menos no exercício exame, quando há notícias nos autos de que o município não possui regime próprio de previdência, sendo as aposentadorias custeadas diretamente pelo Tesouro Municipal. Isto porque o dispositivo constitucional que regulamenta o assunto não obriga a criação de uma entidade previdenciária, mas sim assegura os direitos dos servidores estatutários aos benefícios, nos termos do caput do artigo 40 da Constituição Federal, sendo que, neste caso, cabe ao município a decisão de como este se processará, ou seja, trata de uma questão a ser abordada nas contas da Prefeitura Municipal de Franca. Desta forma, afasto aqui a questão da possível adequação da autarquia às regulamentações previdenciárias, salientando, no entanto, que, caso seja criado o fundo ou entidade de previdência do município, os benefícios obrigatórios hoje, a cargo destes, devem ser obrigados, dentro de uma só entidade, aí sim, nos termos da Lei 9.017/98 e da Portaria 4492/99. De modo que esta questão, trazida à discussão neste plenário, senhor presidente, senhores relatores, senhores conselheiros, visa esta questão da adequação que o tribunal vem apontando como necessária para as finalidades da autarquia, cuja contas são objeto de análise. Nesse particular,
Deve ser destacado que a autarquia vem cumprindo com a sua finalidade, instituída pela lei municipal, regulamentada também por decreto municipal, desde o ano de 1965. E que, inclusive, na auditoria, foi constatado e foi verificado a saúde financeira da instituição e, inclusive, com superávit, entendendo, com todo respeito, que há, sem dúvida nenhuma, uma efetiva, real e verdadeiro cumprimento da legislação municipal pela qual foi criada. A questão realmente controvertida da sua adequação à legislação federal deve ser aqui posta com destaque em face de que, conforme dito nos julgamentos que lhe foram favoráveis, e até no parecer da SDG, lá no bojo das contas de 2004, é providência de caráter privativo do Poder Executivo Municipal, não cabendo, em hipótese alguma, aos representantes da autarquia, aos seus presidentes, aos seus diretores, tomarem esta providência, em que pese terem suscitado que tais providências sejam tomadas reiteradamente por ofícios enviados ao chefe do Executivo Municipal. Apenas uma ideia: ofício 12, 2005, 19, 2006, 161, 2007, 137, 2007, 030/2014. Neste sentido, que se pugna pela reforma da decisão, para que seja apontado, como foi no exercício de 2004, até por esta divergência em posições desse tribunal, a regularidade das contas da entidade Sazon, ora sob exame. Na medida em que, se há algum apontamento quanto à sua não adequação à legislação previdenciária, não compete, não cabe, não é inerente à própria autarquia tomar as providências necessárias para essa adequação. Cumpre apenas cumprir a lei. Cumpre apenas exercer aquilo que a lei municipal 1372/65 e o decreto municipal de regulamentação 2282/87/67, me perdoe, estabelecem. E isso vem sendo feito com probidade, com competência e vem sendo feito na defesa dos interesses dos municipários da Cidade Franca. De modo que nosso pedido principal, senhor presidente, senhores conselheiros, é para que seja revista esta irregularidade, seja revista este julgamento de irregularidade, ao menos que possa ser colocado como uma recomendação, pois entendemos que, neste caso específico, seria uma imposição justa a pena de multa ao diretor da autarquia que vem cumprindo rigorosamente com aquilo que foi estabelecido nas leis municipais e que vem instando, provocando, legítima e corretamente, com sempre o devido acatamento, ou executivos municipais que sucedem na Cidade Franca, para que esta eventual adequação seja feita, para evitar que a autarquia sofra uma imposição e seus diretores sofram a penalidade de multa nas circunstâncias em que estão cumprindo efetivamente aquilo que a lei municipal determinou que seja feito. De modo que é nosso posicionamento, pedindo que, se for o caso, para o melhor análise, o sobrestamento deste julgamento. É a nossa posição, senhor presidente e senhores conselheiros, agradando a senhora representante do Tribunal de Contas, senhor representante da Secretaria de Diretoria Geral, o que se pugna nesta sustentação, nesta defesa, neste recurso. Agradeço a atenção e um feliz dia de São João para todos. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Diógenes Gori Santiago. Eu vou retirar o processo de pauta. A minha primeira avaliação era para manter a sentença. Eu vou retirar, achei os argumentos relevantes, vou procurar ver outras decisões aqui do tribunal que possam socorrer, me socorrer, não é socorrer, para que possa melhor analisar esse voto. Agradeço e retorno ao gabinete, portanto. Muito obrigado, bom dia. Item 40, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ourinhos, 2007, sentença que julgou irregular a acumulação de cargos. Relatório em preliminar conhecido.
No mérito, as razões não trouxeram aos autos nenhum argumento que pudesse alterar a acumulação de servidor agente político, no caso a Secretaria da Saúde, não se enquadra nas hipóteses permitidas. Voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 41 a 43, recurso ordinário do ex-prefeito de Ouro Oeste. Houve multa, julgamento irregular e multa de 200 UFESP. O MPC opinou pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conhecido. Quanto a prejudicial de mérito, observa que o direito ao contraditório, como bem relatou o MPC, foi garantido ao ex-prefeito por meio de despacho de folhas 277 a 279. No mérito, as razões não apresentam mínimas condições de ser acolhida. O recorrente, ao invés de tentar esclarecer ou sanar cada uma das falhas, preocupou-se em questionar a própria competência desta Corte. Nessas condições, acompanha a manifestação do MPC e voto pelo desprovimento. Em discussão, votação, aprovado. 44, recurso ordinário da prefeito de Agudos, julgamento de irregularidade. Houve aplicação de multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, as razões recursais não trouxeram o subsídio capaz de provocar a reforma. Acompanha a TJ e o MPC e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 45, município de Catanduva, sentença que julgou irregular prestação de recursos repassado a entidades, aplicado multa ao ex-prefeito. Órgãos da casa opinaram pelo conhecimento e provimento do apelo. Em preliminar, conhecido. No mérito, considero que a UR8 constatou a regularidade da aplicação, acordos, pareceres, manifestações favoráveis da ATJ e do Ministério Público de Contas, voto pelo provimento do recurso para considerar regular com ressalva a prestação de contas, cancelando-se a multa sem prejuízo das determinações da sentença. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 70 a 91. Senhor presidente, o item 70 versa sobre concorrência e subsequentes contratos e primeiro termo aditivo celebrado pela Prefeitura de São José do Rio Pardo e o Banco Bradesco S.A. para processamento da folha de pagamento. A instrução é desfavorável com relação ao contrato, em razão da falta de comprovação da regularidade fiscal por parte da filial que efetivamente executou o ajuste. Discordo desta posição por entender que o contrato foi firmado com o Banco Bradesco, podendo a prestação de serviços bancários ser efetuada em qualquer uma das suas agências bancárias. Na esteira da decisão proferida pela primeira Câmara, na análise da contratação posterior celebrada pelas mesmas partes, voto pela regularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo em exame. Em discussão, votação, aprovado. O item 71 trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Prefeitura de Guarulhos e a Distal Biomédica Industrial e Comércio Limitada, referente ao lote 3, para aquisição de monitores cardioscópicos. A TJ manifestou-se pela irregularidade da licitação em razão da adoção de critério de julgamento com base no menor preço global por item. Meu voto caminha no sentido diverso, já que o entendimento desta Corte admite o agrupamento das hipóteses em que os itens componentes do lote sejam correlatos. No caso, os itens integrantes dos lotes eram afins e 10 empresas, no total, participaram do certame. Voto, assim, pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação, aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, itens 72 e 73. Ok. O item 72 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de Valinhos e única limpadora detetizadora limitada para a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar. Também em exame, 2 termos aditivos e o primeiro acrescentando o objeto e o segundo prorrogando a vigência do ajuste e reajustando o preço do contrato.
O item 73 trata de contrato precedido de processo de credenciamento celebrado pela Sanasa de Campinas com a Unimed Campinas, Cooperativa de Trabalho Médico, para a prestação de serviços de planos e seguros privados de assistência médica hospitalar. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 74, em exame, contrato celebrado pela Prefeitura de Avaré, com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 4º, da Lei de Licitações com Interpa Engenharia Limitada, para a prestação de serviços emergenciais e de rotina no aterro sanitário. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. Rescindido em 6 de março de 2009, o contrato com a empresa que executava o serviço, foi realizada a contratação direta da hora contratada, que se encerrou em 9 de setembro de 2009. Foi então celebrado o contrato em análise, novamente com dispensa de licitação, com a mesma contratada, o que vigorou até 1º de janeiro de 2010. Ocorre que, entre a rescisão do contrato e o término do primeiro ajuste emergencial, não há notícias de ter a Prefeitura adotado qualquer providência para a realização de nova licitação, tendo a abertura do certame ocorrido somente em 30 de novembro de 2009, 8 meses após a rescisão contratual. Voto assim pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 75, em exame, contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Jacareí e a Viobras Construções Limitada, para a execução de obra viária. Também em exame, 2 termos aditivos. Acompanha a instrução unânime no sentido da regularidade da licitação e do contrato. Quanto ao primeiro termo aditivo, entendo, tal como a SDG e a chefia da TJ, que não observou a administração a redução de valor decorrente da adequação determinada por engenheiro da Caixa Econômica Federal, promovendo o reequilíbrio econômico e financeiro do ajuste 1 mês após a celebração do contrato. Em decorrência também irregular se mostra o segundo termo aditivo de aditamento. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato, mas pela irregularidade do primeiro e segundo termos aditivos, com aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 76 versa sobre o contrato precedido de pregão, celebrado pela Prudenco e a Merceferro Comercial Limitada, para fornecimento de barras de aço. Em exame também, o termo aditivo para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro e o segundo termos de prorrogação do ajuste. A exigência do edital de que somente poderiam participar da licitação empresas previamente cadastradas junto à Prefeitura e cujo CRC estivesse em rigor, revelou-se restritiva, diante do comparecimento de apenas uma licitante. Ademais, não restou comprovada a observância ao princípio da economicidade, já que a pesquisa de preços foi realizada somente com uma empresa. Por fim, as alterações de preço efetuadas, decorridos menos de 2 meses da assinatura do contrato, sob a alegação de reequilíbrio econômico e financeiro, não restaram devidamente justificados nos autos. Voto assim pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, também, senhor presidente, os itens 77 a 79. Ok. Referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. No caso, o item 77, repassados pela Prefeitura de São José do Rio Preto, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, FAPERP, para o desenvolvimento de atividades no âmbito de projeto de ações educativas complementares,
jornada ampliada. O item 78, pela Prefeitura de Taboão da Serra e Caritas Diocesana de Campo Limpo, objetivando o desenvolvimento de atividades educacionais e assistenciais da área de educação infantil. O item 79, pela Prefeitura de Itu, a Sociedade Beneficente São Camilo, Santa Casa de Itu, para a prestação de serviços de pronto atendimento de urgência e emergência. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as advertências assinaladas no corpo dos votos dos itens 77 e 79. Em discussão. Votação aprovada. Item 80. Em análise, a comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Rancharia à Associação Rancharense de Gestão Social, ARAGES, em razão de termo de parceria celebrado para a manutenção de serviços prestados pelo Programa de Saúde da Família e pelo Centro de Atendimento Psicossocial. A entidade não possui sede própria. Suas receitas provêm exclusivamente dos recursos do termo de parceria. Foram efetuadas contratações que não se coadunam com as atividades executadas no PSF e no CAPS, tendo, na realidade, atuado como intermediária da Prefeitura na contratação de mão de obra. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da comprovação da aplicação dos recursos em exame, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Deixo apenas de propor a devolução dos recursos repassados em razão de sua utilização na remuneração dos servidores contratados e por terem os serviços prestados revertido em favor dos munícipes. Em discussão. Votação aprovada. Relato em conjunto os itens 81 a 83. Ok. Em exame, contas das câmaras municipais de Fernandópolis, Rio das Pedras e Águas de Santa Bárbara, relativas ao exercício de 2012. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão em boa ordem. Voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos, e especificamente no caso da Câmara Municipal de Rio das Pedras, com determinação para que promova a imediata readequação do quadro de pessoal, de modo a atender às disposições constitucionais sobre a matéria. Em discussão. Votação aprovada. Item 84. Trago para exame as contas da Prefeitura de Bilac, exercício 2012. A matéria integrou a pauta da sessão 18 de fevereiro passado e foi retirada para reestudo em face a considerações efetuadas em sustentação oral pelo Ministério Público de Contas e também pelo eminente conselheiro Roque Cittadini, diante dos dados do IDEB que indicavam regressão dos resultados obtidos, não obstante o aumento dos investimentos per capita no ensino. Notificado, esclareceu o prefeito que a oscilação decorreu da migração de alunos de outras regiões do país que não apresentavam o mesmo nível de aluno matriculados na rede do município, rede municipal de ensino. A instrução é dividida, opinando o Ministério Público pela irregularidade das contas em razão de tal fato. Meu voto acompanha a TJ e SDG. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e alcançados os bons resultados econômicos e financeiros, sendo que o déficit orçamentário foi amparado por superávit financeiro do exercício anterior. A abertura de créditos adicionais acima do previsto na LOA e a utilização da transposição e remanejamento e transferência dos recursos sem lei específica, ainda que mereçam sérias advertências, não causaram desajuste fiscal. Quanto ao IDEB, entendo que a regressão constatada, ainda que justificada pelo Executivo, requer a adoção de medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Voto assim pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 85.
O item 85 cuida das contas da Prefeitura de Itaporanga, referentes ao exercício 2012. A instrução dividida. Os requisitos constitucionais e legais foram atendidos, tendo o município aplicado 31,29 no ensino, 33,38 na saúde e efetuado investimentos no montante de 6,52 da receita corrente líquida. Muito embora excessivas e a merecer severas advertências, as alterações orçamentárias não implicaram em desajuste fiscal, já que foram obtidos superávit orçamentário e financeiro no período. Quanto à questão do aumento da despesa de pessoal, o artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por objetivo impedir que, no fim do mandato, o governante pratique atos que aumente o total da despesa com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente. No caso, entretanto, todas as 23 admissões apontadas como causadoras do aumento de pessoal foram julgadas regulares por esta Corte e decorreram de concursos homologados antes do período da vedação eleitoral, pelo que entendo afasta a irregularidade apontada. Quanto ao IDEB, permaneceu inalterado, não obstante o crescimento do investimento per capita, a exigir, portanto, a adoção de providências com vista à melhoria no ensino, a ser apurada nas próximas inspeções in loco. Em discussão. Diante disso, acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão. Votação aprovada. Item 86. O item 86 trata-se das contas da Prefeitura de Pinhalzinho, referentes ao exercício 2012. Instrução dividida, opinando a TJ e a SDG pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas de parecer desfavorável. Meu voto acompanha a TJ e a SDG. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e o déficit orçamentário foi amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior. O setor de cálculos da TJ constatou que o aumento da taxa de despesa com o pessoal foi resultado da arrecadação aquém da expectativa e não de atos expedidos pelo chefe do Executivo nos 180 dias finais do mandato. Quanto ao IDEB, não obstante o crescimento do investimento per capita, houve uma regressão do resultado da quarta série, a exigir, portanto, a adoção de providências com vista à melhoria do ensino, a ser apuradas nas próximas inspeções in loco. Diante do exposto, eu voto pela emissão de parecer favorável, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto, determinando ainda a abertura de autos apartados para tratar dos subsídios dos agentes políticos. Em discussão. Votação aprovada. Item 87, em exame recurso ordinário interposto por Antônio Ângelo Fabre, ex-prefeito de Ribeirão Bonito, em face da decisão que julgou irregulares o convite e o contrato celebrado pela Prefeitura com Sérgio Luiz Piccoli, objetivando a aquisição de cestas básicas. Em preliminar recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o recorrente trouxe os autos pesquisa realizada junto ao Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, em fevereiro de 2003, demonstrando que o valor contratado em janeiro daquele ano revelou-se 6,97% inferior ao da tabela. Voto assim pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares a licitação e o contrato celebrado. Em discussão. Votação aprovada. O item 88 trata-se de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Capivari e pelo ex-prefeito Luiz Donizete Campassi, em face à decisão que julgou irregulares 302 contratações por tempo determinado realizadas no exercício 2008 e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável pelos atos de admissão. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a documentação juntada nos autos
demonstra que várias das contratações de professores, no total de 51, visaram a substituição de docentes afastados para cargo de direção e por licenças legais. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos, para a fim de serem julgadas regulares as referidas admissões e reduzida a multa aplicada para 200 UFESPs. Em discussão. Votação aprovada. Em exame, recurso ordinário interposto por João Carlos Fonseca, ex-prefeito de Redenção da Serra, em face de sentenças que julgou irregulares 6 contratações por tempo determinado, realizadas no exercício de 2010, em razão da ausência de processo seletivo, e aplicou-lhe a multa de 200 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece. Conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não sejam suficientes para reverter o juízo desfavorável, entendo que, em face do reduzido número de contratações, possa ser a multa cancelada. Voto, pois, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao ex-prefeito. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 90 e 91. O item 90 versa sobre recurso ordinário interposto por Mário Bugarelli, ex-prefeito de Marília, em face à decisão que julgou irregular o termo aditivo a contrato celebrado pela Prefeitura com Diomar Pereira para fornecimento de carnes, por ter promovido o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato 2 meses após a sua assinatura. O item 91 trata de recurso ordinário formulado por Gilmacir Dantas, ex-prefeito, Gilcimar Dantas, ex-prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, contra a decisão que julgou irregulares a concorrência, o contrato e o termo aditivo celebrado por Consosai Turismo Limitada, em virtude da ausência de prévia pesquisa de preços e indevida aglutinação de serviços objeto do ajuste. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, o senhor relator conhece. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. A palavra agora ao conselheiro Valdenir Polizelli para os itens 46 a 69. Senhor presidente, solicito a retirada da pauta com retorno ao gabinete dos itens 46 a 49. Ok. Item 50. Licitação e contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Araraquara e a empresa JJ Comercial e Distribuidora de Gêneros Alimentícios Limitada para fornecimento de hortifrutigranjeiros nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. Foi garantido ao Ministério Público de Contas o direito de vista dos autos, mas não houve manifestação, conforme o ato número 6 de 2014. Ao meu ver, as falhas apontadas pela fiscalização não tiveram o condão de macular a matéria. Assim, voto pela regularidade da licitação e do respectivo contrato e pela legalidade das despesas dele decorrentes, sem prejuízo de recomendações à origem. Em discussão. Votação aprovada. Item 51. Em exame, licitação na modalidade concorrência, o contrato celebrado entre a Empresa Pública de Transportes e Trânsito de Santo André, EPT, e a Empresa Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.A., visando a execução de serviços de contenção e manutenção viária em áreas públicas ocupadas por habitações subnormais no município, bem como aditamentos. Tanto a ATJ como a SDG opinaram pela irregularidade. A instrução processual revelou algumas falhas de gravidade suficiente a impedir o julgamento favorável, a exemplo da prova de experiência anterior e do orçamento superestimado. Com efeito, em relação ao primeiro apontamento, a comprovação de aptidão em, no máximo, 2 atestados, ou no caso 2 contratos, só poderia ser aceita em condições excepcionais, nas quais o vulto e a complexidade do objeto a justificassem, fato não demonstrado,
de forma efetiva, na situação que ora se aprecia. A questão inerente ao orçamento superestimado também não merece sorte diversa. Ressalte-se a expressiva diferença entre este, no montante de R$ 9.400.000 em números redondos, e o valor efetivamente contratado, R$ 4.800.000 em números redondos. Situação que, além de caracterizar grave falha no cálculo da estimativa de preços, refletiu de forma incisiva e negativa na participação de um número maior de proponentes. Isto porque, com base no orçamento inidôneo, foram exigidos os valores de R$ 940.000 e R$ 94.000 como prova de capital e garantia para licitar, quantias bem superiores aos limites legais, caso tivessem como base de cálculo uma estimativa fiel aos valores realmente previstos para a contratação. Quanto aos aditivos, desnecessários maiores delongas, já que se encontram contaminados pelo princípio da acessoriedade. Ante o exposto, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos em exame, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. Proponho também a aplicação de multa no valor de 400 UFESPs ao senhor Epeus Pinto Monteiro e à senhora Rosana Donaldi, superintendente da EPT e secretária de Inclusão Social e Habitação da Prefeitura de Santo André, à época dos fatos. É como eu voto. Em discussão. Votação aprovada. O item 52, solicito a retirada de pauta para um retorno ao gabinete para apresentação de memoriais. Ok. O item 53, concorrência, contrato assinado em 24 de setembro de 2007, termos aditivos em 4 de março de 2008, 1º de julho de 2008 e 29 de agosto de 2008, bem como a execução contratual relativos ao ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Termac Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Limitada, tendo por objeto a execução de serviços de construção de canal na Avenida Netuno, Canto do Mar. A TJ, sob o aspecto de economia, opinou pela regularidade da licitação e do contrato. Sob o aspecto de engenharia, manifestou-se pela regularidade da execução contratual. Sob o aspecto jurídico, manifestou-se pela irregularidade da licitação e do contrato. A chefia da assessoria técnica manifestou pela irregularidade da licitação, do contrato e da execução contratual. Os autos foram remetidos à SDG, tendo de lá retornado sem manifestação de mérito. As impropriedades apontadas para a formalização da licitação e do contrato original podem ser relevadas e submetidas ao campo das recomendações, haja vista que não há dados nos autos que indiquem que houve prejuízo a alguma licitante. Mesmo à sorte, contudo, não cabe a execução contratual e ao objeto do termo aditivo assinado em 29 de agosto de 2008. Tal como está registrado, o projeto básico foi concebido prevendo que as paredes do canal seriam construídas em concreto armado, com espessura de 15 centímetros. Entretanto, a fiscalização verificou que as paredes do canal estavam sendo executadas com blocos tipo canaleta. A míngua de justificativas técnicas ao fato apurado são irregulares, tanto a execução contratual como o termo aditivo assinado em 29 de agosto de 2008, instrumento no qual se registrou o pacto dessa alteração. Outro aspecto demonstrado pela fiscalização é que a medição número 2, emitida em 7 de dezembro de 2007, e cujo pagamento datou de 27 de dezembro de 2007, registrava a execução de 29,7 metros de aduelas em concreto para travessias de veículos, ao valor de R$ 100.000 em valores redondos. Porém, no diário de obras, que abrangeu o período de 27 de novembro de 2007 a 9 de janeiro de 2008, não constou qualquer execução dessas aduelas, sendo que as fotos tiradas no local pela fiscalização registraram que não havia sido executado o serviço até a data da inspeção em loco. Em suas justificativas, a origem não apresentou qualquer comprovação da execução dos serviços, ficando caracterizado o pagamento de serviços de engenharia não executados, o que, consequentemente, leva à condenação da autoridade responsável a restituir tal montante à Fazenda Municipal. Ante o exposto, voto nos seguintes termos: pela regularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos assinado em 4 de março de 2008 e 1º de setembro de 2008, e pela irregularidade do termo aditivo assinado em 29 de agosto de 2008 e da execução contratual, bem como pela condenação do senhor João Manuel Pons Garcia, prefeito municipal à época, a restituir à Fazenda Pública Municipal de São Sebastião a quantia de R$ 100.000
R$ 100.026,60, devidamente corrigida em virtude do pagamento por serviços de engenharia não executados na obra. Recomendar à Prefeitura Municipal de São Sebastião que não mais restrinja a prova do registro do atestado tão somente à certidão do acervo técnico, passando a admitir quaisquer outras formas de registro. Não mais seja designada uma só data para a visita técnica e não mais exija que a visita técnica deva ser realizada apenas por um dos responsáveis técnicos da licitante. É como eu voto. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. Item 54. Em exame, prestação de contas decorrentes de subvenções referentes ao exercício de 2010 a 40 entidades do terceiro setor de recursos repassados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires. A instrução dos autos evidencia que os recursos públicos foram devidamente aplicados nos propósitos subvencionados e, por essa razão, voto pela regularidade das prestações de contas do exercício de 2010, quitando seus responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 55 a 57 solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Os itens 58 e 59 em conjunto. Okay. Item 58, prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2008 pela Prefeitura Municipal de Louveira, a Banda Marcial de Louveira e outras entidades municipais. O item 59, prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura Municipal de Maracaí para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis durante o exercício de 2012. A fiscalização verificou que as entidades apresentaram comprovações na forma regulada pelas instruções número 2/2008, tendo o órgão concessor emitido os respectivos pareceres conclusivos. Atestou também que as entidades lograram cumprir o objeto dos ajustes celebrados, sendo possível concluir que as comprovações estão regulares. Na inexistência de desvios e ou malversação da utilização dos recursos, voto pela regularidade das prestações de contas com proposta de quitação aos responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. Item 60. Prestação de contas referente ao exercício de 2009, decorrente de convênio e aditivo celebrado pela Prefeitura Municipal de Santa Adélia com a Associação Caridade Santa Rita de Cássia. Do total entregue à entidade, restou sem comprovação documental uma pequena quantia de R$ 600. No entanto, para a SDG, muito embora o objeto do convênio declare destinar-se à prestação de serviços assistenciais, o que fica estampado é que as despesas efetuadas pela entidade foram feitas, na verdade, com as atividades normais da Secretaria Municipal de Bem-Estar do município, uma vez, como bem demonstrado nos autos, existe uma indevida mistura das ações exercidas por ambas, ao ponto de não se saber com certeza onde se iniciam os trabalhos de uma e onde terminam da outra. Tanto é assim que parcela das despesas suportadas pela entidade beneficiária não se coaduna com as atividades a que estaria obrigada a desenvolver, regularmente prevista nos convênios celebrados. Ante o exposto, voto pela irregularidade das contas relacionadas aos recursos repassados no exercício de 2009, a Associação de Caridade Santa Rita de Cássia, devendo o município abster-se de repassar recursos à entidade enquanto não regularizada a situação. Propõe, por conseguinte, o acionamento disposto no inciso 15 e 27 do artigo 2º do mesmo diploma e a condenação da beneficiária para, no prazo de lei, promover o ressarcimento ao erário municipal da importância de R$ 603,48, devidamente acrescido de juros, moratórios e correção monetária, sob pena de não o fazendo ser o débito inscrito em dívida ativa do município. Propõe, por último, severa recomendação à concessora para que, em parcerias da espécie, crie, no termo das leis, mecanismos de controle interno, exija da entidade um plano de trabalho que especifique os serviços a serem prestados e cumpra com rigor os dispositivos legais. É como eu voto. Em discussão, votação. Aprovado, voto, relator. Item 61. Prestação de contas no valor de R$ 24.233.899, repassado no exercício 2011 pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra ao Instituto Ambiental e Cultura Terra Azul, IACTA, decorrente de contrato de gestão que objetivou a operacionalização da gestão, apoio à gestão e execução das atividades de serviços de saúde na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra. A TJ e chefia manifestaram pela irregularidade da matéria.
MPC, pelo prosseguimento do feito nos termos regimentais. A falha mais relevante apontada refere-se ao pagamento de taxa de administração. Embora tenha as interessadas asseverado que o valor referente à taxa administrativa serviu para o custeio das despesas administrativas e operacionais da entidade, não houve comprovação de tal assertiva. Eis que a prestação restou carente dos documentos fiscais necessários à comprovação dos dispêndios, e ainda que tais documentos existissem, só seriam admitidos se estivessem carimbados com o número do contrato de gestão firmado com o município de Taboão da Serra. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pacificou o entendimento acerca da não admissão de seu recebimento pelas entidades do terceiro setor, sendo inúmeros os precedentes nesse sentido. Portanto, o importe de R$ 1.756.656,29 a título de taxa de administração deve ser glosado e ressarcido pela entidade ao erário municipal. Diante do exposto, voto pela irregulares as contas prestadas pelo Instituto Ambiental e Cultural Terra Azul acerca dos valores a eles transferidos durante o exercício de 2011. Condena o Instituto, com fundamento no artigo 36, caput da Lei Complementar assim mencional, a recolher, no prazo de lei, o valor de débito que se fica em R$ 1.753.656,29, referente à taxa administrativa, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, cabível aos cofres do município de Taboão da Serra. Também multa, com fundamento no artigo 104 da Lei Complementar, o então prefeito municipal, Elivásio Cavalcante de Farias, em 200 UFESP, por deixar, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas da entidade, por não impugnar o valor referente à taxa de administração. Propõe também, por conseguinte, o acionamento disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da mesma norma legal. Por último, propõe severa recomendação à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra para reforçar os mecanismos de controle interno, atentar, em situações da espécie, com rigor os dispositivos constantes da Lei Federal 9.637/98 e instruções desta Corte, número 2000/2008, reavaliar os recursos orçamentários a ser destinados às OS, de modo que não haja prejuízo financeiro à conta do contrato de gestão, tampouco à população, e evitar a todo custo o contingenciamento de recursos doravante previsto em seus contratos de gestão. É como eu voto. Em discussão, Vossa Excelência vota pela... irregularidade das contas. Sim, pela irregularidade e pela devolução de todos os valores? Não, de 1.700.000. Esse valor é só da taxa? Só da taxa. Então, ele é parcialmente irregular ou tudo é irregular? A Corte tem... Como é que nós temos feito? É pela irregularidade total, né? Pela irregularidade... Isso, mas devolução só de 1.700.000. Só de 1.700.000. Ok. Encerrada... A devolução do valor cobrado pela taxa. Né? Isso. Ok. Encerrada a discussão e votação aprovada. O item 62, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. O item 63, em exame, as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Arujá, relativas ao exercício de 2012. Assessorias técnicas manifestaram com o endosso de sua chefia pela regularidade das contas, sem prejuízo, porém, de recomendações. O Ministério Público de Contas, por sua vez, também opina pela aprovação da matéria. Atendidas as prescrições constitucionais e legais que regem a matéria, voto pela regularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Arujá, relativas ao exercício de 2012, com as recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 64 são as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Morro Agudo, relativas ao exercício de 2012. Manifestando-se nos autos, a assessoria técnica sobre os enfoques econômico, financeiro e jurídico, com o aval da chefia, opina pela regularidade das contas. Por outro lado, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade da matéria em exame, por entender que o conjunto de falhas registrada pela fiscalização denota desrespeito às normas constitucionais e legais que disciplinam a boa gestão da administração municipal. Eu entendo que as falhas foram meramente formais e podem ser objeto de recomendações. Então, atendidas as prescrições constitucionais e legais que regem a matéria,
Eu voto pela regularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Arujá, relativas ao exercício de 2012, com recomendações constantes do voto. Em discussão, é Morro Agudo, né? Morro Agudo. Morro Agudo. Item 64. É. Em discussão, votação, Morro Agudo. aprovado o voto do relator. O item 65, em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Estrela do Oeste, relativas ao exercício de 2012. A TJ, com endosso de chefia, pela irregularidade das contas em exame, em virtude do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da superação do limite máximo de 54% de gasto com pessoal. O Ministério Público de Contas manifesta-se igualmente pela emissão de parecer desfavorável devido a essas irregularidades. O meu voto diverge das conclusões desfavoráveis das assessorias técnicas de ATJ e do MPC, pois entendo que as falhas mais relevantes foram afastadas pelas justificativas apresentadas pela origem. Quanto ao artigo 42 da LRF, verifico que a fiscalização elaborou 2 demonstrativos. No primeiro, apontou infringência desse dispositivo legal ao considerar todas as despesas inscritas em restos a pagar, enquanto no segundo, considerou apenas as despesas processadas, descaracterizando tal impropriedade, o que se conforma com decisões proferidas por esse tribunal. Em relação à superação do limite de gasto com pessoal, há que se destacar ter ele ocorrido no último quadrimestre de 2012, mais precisamente no mês de dezembro, devendo ele ser terminado nos 2 quadrimestres seguintes, de acordo com o preceito contido no artigo 23 da LRF, até porque, conforme demonstrado pela fiscalização, o aumento da taxa de despesa com pessoal provém de leis editadas antes do período vedado, e não de atos de gestão expedidos a partir de 5 de julho de 2012. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura do município de Estrela do Oeste relativas ao exercício de 2012, com formação de autos apertados. Em discussão, votação, aprovado. Item 66. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Rio Grande da Serra relativas ao exercício de 2012. A TJ, chefia e Ministério Público de Contas manifestam-se parecer favorável. Acolhendo as manifestações proferidas nos autos, as contas da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra merecem aprovação, posto que os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame estão em ordem. Por todo o exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura de Rio Grande da Serra relativas ao exercício de 2012 com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Item 67. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Jaguariúna relativas ao exercício de 2012. A TJ convergem com o endosso de sua chefia para a irregularidade das contas, em virtude especialmente dos déficits orçamentário e financeiro, do não pagamento integral de precatório judicial e do não atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelas mesmas razões, o Ministério Público de Contas propõe a emissão de parecer desfavorável. Após examinar os autos, verifique que, por sua natureza, gravidade e quantidade, são motivos para a rejeição das contas o seguinte: o aumento do déficit orçamentário e o não empenhamento de despesas processadas, em infringência ao artigo 60 da Lei Federal 4.320/64, que, se considerados, elevaria o déficit para 12,7%. A reversão do resultado financeiro de superavitário no exercício anterior para deficitário em 2012. Falta de liquidez para honrar os compromissos de curto prazo. A utilização sistemática de recursos provenientes de multas de trânsito para pagamento de complementação salarial de agentes policiais e membros da JARE. A realização de contratação de empresas de forma habitual e rotineira em montantes que ensejariam procedimento licitatório. Por essa razão, sou pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna relativas ao exercício 2002, com recomendações,
formações de auto apartado e autos específicos. A margem do parecer determina expedição de ofícios ao Ministério Público do Estado, encaminhando as cópias de peças dos autos supranumeradas. É como eu voto. Em discussão, votação aprovada. O item 68, embargos de declaração interposto pelo senhor Isair dos Santos Teixeira, prefeito do município de Buritama, representado por seu advogado, contra acórdão publicado em 14 de março de 2014, que deu provimento parcial ao recurso ordinário por ele interposto, reduzindo o valor da multa que lhe foi aplicada na sentença, exerada em 26 de setembro de 2012, para o equivalente pecuniária sem o FESP. O Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos. Embargos de declaração interpostos por parte legítima e dentro do prazo legal. Dele conheço. O senhor relator conhecido. As razões que levaram pelo provimento parcial do recurso estão claras no voto condutor do julgamento. Não se evidenciou obscuridade, dúvida ou omissão. Por isto, o meu voto é pela rejeição dos embargos de declaração, ficando em consequência mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. Proponho ainda, em face dos expedientes que acompanham o presente processo, que o Ministério Público do Estado de São Paulo seja noticiado das decisões exeradas nos autos. Eu só me pergunto uma coisa. Tem discussão. Essa proposta estava no voto original? Tá. Se ela tivesse, se ela está, tudo bem. Se ela não está, eu tenho dúvida se pode ser incluído. Então tira. Não, mas ela está? Porque não dá para saber Não nesse dá pra momento, saber, né? por aqui não dá pra saber. Não, porque aí alteraria a decisão. Aqui não dá para saber. Então mantém como... mantém o original. Mantém o original. Sem encaminhamento. Sem Em discussão, votação, aprovado. Isso, aliás, é uma polêmica. Até hoje não se na conseguiu realidade, chegar a um ponto comum. É porque não altera a decisão, né? Só está revertendo peças. Mas a parte gostaria muitas vezes de falar sobre isso. Essa é a questão. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 69, eu solicito a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. É regimental retirada de pauta, portanto. Está concluída a nossa pauta. Consulta a doutora Renata Sestari sobre o interesse em algum índice, em algum dos processos hoje objeto de julgamento nesta Câmara. Excelência, o Ministério Público de Contas tem interesse no processo do item 54. 54. De quem é? 54. Portanto, 54 vai ao Ministério Público. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa Itália.